A Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta Conferência Missionária, pregando o Evangelho em um mundo em confusão. A população mundial no ano de 2020 era de 7.794.799.000 pessoas, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. A marca dos 7 bilhões foi atingida no dia 31 de outubro de 2011. A projeção da ONU é que o mundo atinja o valor de 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Somos 193 países reconhecidos pela ONU, dos 206 possíveis, divididos em 5 continentes habitados. Os 10 países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Juntos, eles somam mais de 4 bilhões e 500 milhões de pessoas, um pouco mais de 57% da população mundial. Temos mais de 7.000 idiomas no mundo e, apesar das 193 nações, estima-se um número imenso de etnias. Só entre os indígenas brasileiros, estima-se 305 povos e 274 línguas. 23 línguas majoritárias cobrem um pouco mais de 50% do globo terrestre e são essenciais para o trabalho de evangelização. O inglês, o mandarim, o hindi, o espanhol, o francês, árabe, bengali, russo, português e indonésio são as 10 línguas principais. Pensando em religião, estima-se cerca de 50.000 religiões em todo o mundo. Destas, 60% são variantes do cristianismo. Se ajuntarmos em núcleos maiores, podemos sintetizar tudo em cerca de 22 religiões mundiais, incluindo cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, shintoísmo e taoísmo. Tantas culturas, religiões, idiomas, tradições, aspirações e uma só realidade, todos carentes de Deus e necessitados da salvação em Jesus Cristo. Do tronco étnico bíblico, descrito como descendentes de Noé, surgem todas as etnias e línguas dos povos, e somente em Cristo Jesus temos a promessa de que no novo céu e na nova terra haverá representantes de todos os povos, línguas e nações. Para que isso aconteça, o próprio Deus determinou que sua igreja anunciasse o Evangelho, saindo de Jerusalém e chegando até os lugares mais remotos da terra, ou seja, os confins. Porém, em cada continente temos uma particularidade e um histórico sobre o avanço e os desafios do cristianismo. Vamos receber agora os representantes de cada continente. Europa, hoje representada pela Ana Laura. A Europa tem 43 países e 10 territórios de soberania nacional. Como parte do seu território no continente, a Rússia detém a maior população com 145.934.000 habitantes. A Europa já foi berço do cristianismo e do protestantismo. Hoje, com cerca de 750 milhões de habitantes, vive uma incerteza religiosa. O crescimento do ateísmo entre os descendentes dos cristãos e o avanço do islamismo, produzido pela recepção de imigrantes muçulmanos, tem modificado as práticas religiosas no velho continente. Igrejas estão sendo fechadas, os locais estão sendo usados para bares, clubes, estúdios e muitas estão sendo destruídas para dar lugar às mesquitas. Mesmo que oficialmente a Europa seja um continente de maioria cristã, pelo menos nominalmente, mudanças podem ser vistas a olho nu em qualquer cidade na grande Europa.
é preciso evangelizar. Ásia, hoje representada pela Gigi e pelo Benjamin. A Ásia tem 47 países e 3 territórios de soberania nacional. Nesse continente, apenas China e Índia, ambos com mais de 1,3 bilhão de habitantes cada, concentram 36,1% do total de pessoas no planeta. É uma das regiões menos evangelizadas do mundo e onde há o maior número de países que mantêm perseguição religiosa aos cristãos. Pelos dados da missão Portas Abertas, são 29 países entre os 50 com maior perseguição aos cristãos. Hoje, temos assistido o avanço dos talibãs no Afeganistão e a perseguição aos cristãos tem aumentado em toda a Ásia. Estima-se que cerca de 4.500 cristãos morrem por ano, vítima de perseguição. Na Índia, temos a concentração de várias religiões e várias notificações de perseguição e morte de cristãos. África, hoje representada pelo Paulinho. A África tem 54 países e 4 territórios de soberania nacional. Aqui estão os países mais pobres do mundo e muitos entre os menos evangelizados. O país mais populoso da África é a Nigéria, com 206.140.000 habitantes. A África é o segundo continente em número de perseguição aos cristãos. O surgimento de grupos islâmicos extremistas tem perseguido e matado cristãos em vários lugares. Somália, Líbia, Eritreia e Nigéria estão entre os 10 países que mais perseguem cristãos no mundo. O grupo terrorista islâmico Boko Haram age com mais força. Muitos casos de violência contra agricultores cristãos também foram praticados pelo grupo Hausa Fulani. Em 2015, segundo a missão Portas Abertas, foram aproximadamente 1.500 assassinatos cometidos por essas tribos. A América, hoje representada pelo Alan. A América tem 35 países e 20 territórios de soberania nacional. Os países mais populosos são os Estados Unidos, com 331 milhões de habitantes, e o Brasil, com aproximadamente 214 milhões. Existe uma grande diferença entre os países na América. Ao mesmo tempo que temos o país mais rico do mundo, temos o Haiti, contado entre os mais pobres. Crises humanitárias, tanto no Haiti, El Salvador e na Venezuela, têm conduzido milhares de pessoas a migrarem para outros países, gerando fome, pobreza, prostituição e muita dor. Além disso, a América Central muitas vezes é alvo de desastres naturais que conduz muitas nações à pobreza e à dor.
Na América do Sul, já temos outros problemas. Além do narcotráfico em massa na Colômbia, Bolívia e Peru, com cocaína, e no Paraguai, com maconha, trazendo um aumento na criminalidade em todo o continente. Crises políticas e a corrupção têm amaldiçoado os países latinos a permanecerem na pobreza e na desigualdade. Colômbia e México estão contados entre os países onde há perseguição religiosa contra cristãos no mundo. Na Amazônia, existem muitos povos indígenas não alcançados. Só no Brasil estima-se cerca de 100 povos sem a presença missionária. Muitos desafios para a verdadeira Igreja do Senhor Jesus. Sonha-se com o Brasil sendo celeiro de missionários para o mundo, mas nossa realidade ainda está muito longe disso. Precisamos preparar e enviar mais obreiros. Oceania, hoje representada pela Luísa. A Oceania tem 14 países e 11 territórios de soberania nacional. É o menor continente e o mais novo. São mais de 10 mil ilhas na Oceania. A Austrália ocupa 90% do continente e é o país mais populoso, onde vivem 25,5 milhões de pessoas. Existem vários países contados entre os pobres, e os constantes e inúmeros desastres naturais faz da região uma das mais perigosas do planeta. Deste modo, vemos que vivemos num mundo multicultural, multirreligioso, multiétnico e multilinguístico. Nações, povos, tribos e línguas diversas. E apesar de Deus claramente se revelar por meio das obras criadas, estes desprezam o Criador e procuram adorar a criatura. São indesculpáveis, mas dentre eles contam os eleitos de Deus, separados para sua própria honra e glória e que precisam ser alcançados pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Uma tarefa grandiosa, onde a Igreja fiel do Senhor Jesus é conclamada a ser a agente proclamadora, evangelizando, discipulando, preparando, separando e enviando crentes dotados pelo Espírito Santo para as nações dos 4 cantos da terra. Precisamos orar mais, contribuir mais, servir mais e ir mais. Ainda os campos estão brancos para a colheita e já fomos chamados para a missão de fazer discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho todo, a todas as pessoas, o tempo todo, em todos os lugares. Disse Jesus, aquele que tem autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, ide, portanto, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ore, contribua e faça discípulos para a honra e glória do nosso Deus. Afinal, fomos chamados a proclamar